Abra comigo as vossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 12. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu vim expressar minha gratidão, minha alegria de estar aqui. Eu tenho muitas boas lembranças dessa amada congregação. Já vim aqui quando eu era bem mais novo, da época que a gente pequeno dormia na parte das pregações. Eu já dormi em um desses bancos aqui. Mas é uma honra estar aqui. Sou grato à liderança, ao irmão Francisco, pela confiança, o convite da irmã Dayana. Sou muito grato por ver rostos conhecidos aqui. Meu xará, Pedro, meu companheiro de conjunto, nosso líder da Adorai, o Gerson. Não mais nosso ex-líder, mas tem muitas boas lembranças do irmão. Deus abençoe a vida. Enfim, é uma alegria estar aqui. A tia Kátia também, né? Eu chamo ela de tia Kátia porque ela foi minha... Obrigado, irmão. Minha professora de escola dominical, né? Quando eu tinha uns 10 anos. Então, eu ainda chamo ela de tia Kátia. Mas Deus abençoe a vida da irmã. É muito bom estar aqui novamente. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Antes de ler, eu trouxe comigo meus amigos, irmãos em Cristo, Alexandre, a Emily, o Alexandre da região do Boa Vista, a Emily do Goiânia, e a mulher da minha vida, a mulher que Deus me deu, a Emily, né? A futura esposa, né? Mas, glória a Deus, é muito bom estar juntamente com os irmãos. E vamos ler a palavra do Senhor. Certamente, Deus tem algo já preparado para os irmãos, desde a eternidade. Deus já tem algo em seu coração para falar com os irmãos. Amém? Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz assim: E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Podeis assentar, irmãos. Só este versículo. Meus irmãos, este é um texto muito interessante e não é muito conhecido justamente pelo fato de que essa é uma passagem onde Jesus ele destaca a respeito do importante papel do ministério de João Batista, quando 2 discípulos de João Batista saem da prisão, onde João Batista está, com uma mensagem para Jesus e fala: Senhor Jesus, o João tem uma dúvida, és tu mesmo aquele que haveria de vir ou esperamos outros? E Jesus conta que os cegos vêm, os coxos andam, milagres estão acontecendo. E muitas das vezes nós prestamos atenção na resposta de Jesus a essa pergunta quando nós estamos correndo lendo a Bíblia. E já aconteceu isto comigo, onde eu estive lendo a palavra do Senhor, mas passou despercebido esse texto onde Jesus destaca essa verdade no versículo 12, no capítulo 11. Mas é muito interessante essa passagem, meus irmãos, porque ele destaca um período de tempo onde acontece algo no reino de Deus, no mundo espiritual. Ele diz assim: e desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado à força, ou se faz violência ao reino de Deus. E ele pega um período de tempo dos dias de João Batista até o momento onde Jesus diz isso. Mas por que Jesus destaca esse período de tempo? Justamente porque João Batista, ele é aquele a qual Isaías profetizava, dizendo: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitai as suas veredas. É muito importante nós notarmos que João Batista, ele é chamado por Deus. O anjo aparece para Zacarias, o pai de João, 400 anos, mais precisamente, depois de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, onde nós temos a última palavra de Deus até aquele momento.
E João Batista, o pai de João Batista, na verdade, ele recebe essa promessa depois de 400 anos de um período onde nós chamamos por período interbíblico ou intertestamentário, onde a voz profética de Deus para, onde a religião continua, as normas, os ritos continuam, mas a voz de Deus, a palavra de Deus, ela não desce. E nós precisamos entender essa verdade, porque é muito importante nós notarmos o papel de João Batista no seu ministério. Depois de 400 anos, a palavra vem para Zacarias e João Batista cumpre esta palavra, que ele seria aquele que iria preparar o caminho para o Messias. E nós podemos fazer uma analogia, porque assim como Jesus veio na sua primeira vinda, com o seu caminho preparado por João Batista, nós que somos a igreja de Cristo neste século, nós fazemos o papel de João Batista, preparando o caminho, endireitando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Então, as verdades bíblicas que nós encontramos há 2000 anos atrás, elas servem para nós hoje, porque até nos mínimos detalhes, quando nós lemos a Bíblia mais precisamente, de uma forma mais concisa, nós podemos perceber a riqueza das verdades que podemos aplicar na nossa vida hoje. E eu quero destacar, irmãos, essa afirmação que Jesus faz, porque ele inicia nesse momento onde ele diz, e desde os dias de João Batista até agora. O agora, ele destaca o início, o nascimento da nova aliança, porque João Batista foi o último dos profetas e ele foi aquele que encaminhou o ministério de Jesus, preparando o povo, preparando os ouvidos para ouvirem a nova do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus que traria salvação a todos os povos, a restauração da antiga aliança feita com Moisés. A Bíblia fala que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então nós temos esse período de transição entre a velha aliança e a nova aliança. E o profeta, a pessoa que Deus encarregou de encaminhar o ministério para Jesus, foi João Batista. E nós precisamos entender o que nós temos que fazer na nova aliança. Qual é a mensagem? Qual é a boa nova? Qual é a boa notícia? Ora, a boa notícia é o Evangelho, é aquilo que Jesus começou a pregar, a pregação de arrependimento, a mesma que João Batista pregou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Jesus também diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a palavra dos apóstolos é a mesma, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nesse contexto se dá a introdução dessa nova aliança, que nada mais é do que a pregação do Evangelho, a boa notícia, a revelação dos mistérios da lei, onde todos aqueles rituais, todos aqueles sacrifícios e holocaustos eram um símbolo daquele que haveria de vir, da palavra que João Batista disse naquele dia, quando ele estava no Jordão e apontou, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, a mensagem do Evangelho aponta para Cristo, aponta para o sacrifício de Cristo, aponta para a obra de Cristo na cruz, que é a revelação completa, plena, de tudo aquilo que aconteceu na lei. Mas eu acho muito interessante quando ele diz, quando Mateus cita essa passagem de Jesus, que diz assim, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Meus irmãos, esta é uma passagem um pouco complexa para alguns, justamente porque elas têm duas interpretações. A primeira interpretação diz que a violência, no caso, é a que a igreja, o povo de Deus, sofre por aqueles que fazem parte do espírito do anticristo, aqueles que estão no mundo e que querem atacar a igreja, que querem oprimir o povo de Deus. Então, segundo essa linha de interpretação, eles dizem que o reino de Deus é tomado à força,
é infligido, e de certa forma isso é uma verdade aparente, porque nós podemos enxergar que em todo o tempo o diabo tenta atacar o povo de Deus por meio de por muitas formas, mas em Cristo nós temos a certeza de que ninguém pode parar a igreja do Senhor. E também a segunda interpretação é aquela que diz que quem está fazendo violência, quem, no caso, está infringindo a violência, é o próprio povo de Deus, justamente porque Jesus mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, destaca-se nessa interpretação o papel da igreja militante, a igreja que luta, a igreja que batalha, a igreja que se esforça para cumprir o reino de Deus, para estabelecer os princípios do reino de Deus na terra, para estabelecer a vontade, a obra de Deus na terra. E é justamente sobre esse papel que eu quero falar com os irmãos nessa noite, sobre o esforço, sobre a luta que nós temos que ter como cristãos, porque nós sabemos da nossa realidade como cristãos. Nós entendemos a nossa realidade, que nós estamos em um mundo que nos odeia, irmãos. O mundo, ele odeia o povo de Deus. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ele paira no maligno. Ele está no maligno. E nós sabemos que no princípio não era assim. Nós sabemos que no início, Deus olhou para o mundo depois de tê-lo criado em 7 dias e viu que tudo era bom. E nós olhamos para a situação do mundo de hoje e nós vemos totalmente o contrário. Nós vemos algo, um paradoxo, algo contraditório. Como que Deus criou tudo, viu o mundo e viu que tudo era muito bom, mas olha a nossa realidade. O que aconteceu entre aquela coisa e hoje? E a resposta se chama pecado. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. A Bíblia fala que o pecado entrou no mundo e por isso todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O pecado nada mais é do que a desobediência e a transgressão da lei de Deus. E a partir disso, o homem se desviou do seu Criador, se revoltou do seu Criador por meio da sua livre e espontânea vontade. E nós entendemos que o mundo ele jaz no maligno porque um dia Deus criou o homem com seu livre-arbítrio, com a sua livre e espontânea vontade, para o servir, para o adorar. Ele criou a sua imagem e semelhança. Nós não fomos criados sem propósito, irmãos. Isso é uma verdade bíblica simples. Nós não fomos criados aqui à toa. Nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo. E tudo que nós sabemos de Deus foi porque Ele se revelou a nós. E se nós somos a imagem e semelhança dEle, nós podemos entender que o nosso propósito de vida, a razão da nossa existência, é sermos semelhantes a Ele. A Bíblia diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então a revelação bíblica é clara a respeito disso. Mas quando nós entendemos a nossa realidade, que é uma realidade onde a nossa cultura, onde a mídia, onde muitas das vezes até os valores estão deturpados, é necessário nós agirmos de determinada forma para agradar a Deus. E a Bíblia ela fala sobre a nossa conduta como cristãos e começa com uma decisão, irmãos. Deus coloca diante de você 2 portas, a porta estreita e a porta larga. Deus sempre apresenta 2 opções, a bênção e a maldição, a vida e a morte, uma vida comigo e uma vida sem mim, uma vida de conformidade com os padrões do mundo ou uma vida de renúncia ao Senhor. Meus irmãos, a decisão principal que uma pessoa tem que fazer na sua vida é reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem que entender a realidade, o estado do homem hoje, de si mesmo, e falar: eu preciso de um Salvador, eu preciso. Essa é a decisão principal que alguém tem que ter. E Deus, Ele deu essa oportunidade para nós. Deus ele se revelou para nós, Deus ele se manifestou para nós. A Bíblia fala que quando nós ainda andávamos em nossos delitos e pecados,
Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, Ele nos apresentou a opção de nós escolhermos Ele ou o mundo. E por meio de Cristo, Ele se manifestou, Ele se abriu para mostrar ao mundo o seu amor que Ele tem para conosco. Mas, pois bem, irmãos, Ele apresenta diante de nós essas duas opções, a porta estreita e a porta larga. E a nossa vida aqui nessa terra, que é uma vida de renúncia, meus irmãos, a vida do cristão, ela é difícil. Ela não é fácil, porque nós estamos no meio desse mundo onde jaz no maligno, onde tudo é errado, onde tudo está deturpado pelo diabo. E como nós devemos nos comportar? Ora, a Bíblia fala em Lucas, no capítulo 13, no versículo 22, sobre a porta estreita e a porta larga. No versículo 24, o Senhor Jesus disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muito procurarão entrar e não poderão. Então, essa palavra, irmãos, porfiar, ela significa, em algumas traduções, está escrito esforçai-vos por entrar por essa porta. E porfiar, ela faz podemos fazer uma comparação com o pecado da porfia, que o pecado da porfia significa uma discussão desnecessária, contenda, uma competição exacerbada, desnecessária. Mas nesse contexto, Jesus não está falando do pecado da porfia, ele está falando do esforço, da insistência, da violência com que nós devemos passar pela porta estreita, porque é uma porta difícil, é uma porta apertada. E nessa passagem, Jesus, ele vai dizer para nós passarmos por essa porta estreita, irmãos, com esforço, com dedicação, com diligência, porque a nossa vida nesta terra, meus irmãos, consiste em fazer a vontade do Senhor. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós muitas das vezes vamos ter que renunciar o mundo. Nós vamos ter que renunciar a fazer a vontade do mundo. Você pode até não ter percebido, mas toda escolha, meus irmãos, ela exige uma renúncia. Você veio com a sua roupa, com essa roupa que você veio, mas você renunciou todas as outras. Você escolheu essa e renunciou todas as outras. A mesma forma, Cristo. Se você escolheu a Cristo, se você escolheu servir ao Senhor, você tem que renunciar àquilo que te afasta dele, porque para isso você foi criado. E nós temos que entender esse papel que nós temos que passar por essa porta estreita, meus irmãos, porque é uma realidade que está ficando cada vez mais forte. Por que Jesus compara a porta estreita como o caminho certo e a porta larga como o caminho errado? Primeiramente, por que a porta é estreita? Parece que Jesus ele quer dificultar as coisas, mas a porta ela não é estreita simplesmente porque ela é pouco requisitada, procurada, mas também por conta da nossa inclinação para as coisas do mundo que dificultam a nossa passagem nela. É uma porta que nós temos condições de passar se nós trilharmos o caminho que Deus estabeleceu e se nós não seguirmos nossos caminhos. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor são justos, os justos andam por ele, mas os ímpios nele tropeçam. Então, se nós quisermos passar por essa porta seguindo os nossos padrões, nós não vamos conseguir. Nós temos que obedecer ao Senhor para nós conseguirmos passar. Mas nós temos que entender, mas Deus, parece tão difícil. Por que a vida do cristão nessa terra é tão difícil? Sabe, meus irmãos, nós temos que entender o que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa lâmpada, a Bíblia é a palavra de Deus que dirige os nossos caminhos, e ela que nos conduz, ela que esclarece a nossa mente. E a Bíblia diz como nós devemos viver nessa terra. A Bíblia diz: o justo, aquele que foi justificado, salvo por Deus, ele viverá pela fé. O justo, ele tem que viver pela fé e não por vista. E quando nós vivemos pela fé, irmãos,
nós temos que desconsiderar todas as outras coisas que nós estamos vendo. Nós devemos parar de moldar a nossa vida ou tentar viver a nossa vida de acordo com as circunstâncias e passar a viver de acordo com quem Deus é. Nós olhamos para Abacuque, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele diz, ainda que tudo esteja dando errado, eu me alegrarei no Senhor. Justamente porque, qual foi a resposta de Deus a todos os seus questionamentos anteriores? O justo, ele viverá pela fé. Pode estar tudo dando errado na sua vida, mas os seus passos não devem ser dirigidos pelas circunstâncias, mas por quem Ele é na sua vida. E, meus irmãos, é muito difícil quando nós não temos maturidade para entender isso, porque parece que quando nós aceitamos o chamado do Senhor, tudo fica mais difícil. Tem pessoas que dizem assim, venham para Jesus porque a sua vida vai facilitar. Não vai, porque o mundo onde nós estamos vivendo hoje é um mundo de desconstrução da fé cristã, que eles estão tentando atacar a nossa fé cada vez mais. Mas a nossa confiança está em Cristo, irmãos. E a Bíblia fala que Deus é um Deus de impossíveis. A vida cristã é uma vida de relacionamentos. Enquanto nós estamos conversando com Deus, enquanto nós estamos cooperando com Deus, e as coisas estão ao nosso alcance, o Senhor deixa conosco. Enquanto nós podemos fazer, nós não vamos ficar parados se nós conseguimos realizar alguma coisa na obra de Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não fazem nada, não trabalham na obra do Senhor, porque estão esperando algum comando místico de Deus, alguma ordem clara, direta para Ele, sendo que a ordem bíblica já foi dada, sendo que a autoridade das Escrituras ela ainda está em vigor, e ela já te direcionou, ide, vai, faça a obra, cumpra um chamado. O Senhor já deu a ordem, trabalhe, faça alguma coisa, mas eu não sei, pergunte a mim, se dirija a mim, pergunte o que você... tire todas as suas dúvidas, porque, meus irmãos, a Bíblia é clara, é ela que nos ilumina, é ela que nos esclarece. Se nós temos alguma dúvida, o Senhor vai nos falar, e se nós estamos inquietos, é só nós nos achegarmos perante Ele em oração, que Ele vai compartilhar da sua vontade para nós no momento. E nós devemos entender, meus irmãos, que enquanto as coisas são possíveis, nós devemos nos esforçar para consegui-las. Vamos usar como exemplo o povo de Israel, meus irmãos. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou cerca de 400 anos em escravidão no Egito. Mas o Senhor usou Moisés para libertar o povo. E depois de todas aquelas 10 pragas, o libertador Moisés conseguiu libertar. Na verdade, Deus libertou o povo usando Moisés. E se os irmãos olharem no texto, os irmãos percebam que o povo de Israel não teve esforço algum para saírem do Egito. Tudo que eles fizeram foi obedecer ao Senhor, pintando as portas das suas casas com sangue, mas eles não tiveram esforço algum para saírem do Egito. Eles confiaram numa promessa, porque vocês me adorarão no deserto, eu tenho uma terra prometida para vocês. Mas o povo de Israel não teve esforço algum, mas eles tinham uma promessa. Existem irmãos que pensam que só porque terem a promessa de Deus, eles vão ficar sem fazer nada. Mas percebam, Deus disse uma ordem para Israel, vocês vão conquistar a terra de Canaã, a terra dos Jebuseus, dos Girgazeus, etc. E assim é a nossa vida cristã, meus irmãos. Nós podemos comparar aquilo que aconteceu lá no deserto com o povo de Israel com a nossa própria vida. Porque o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, o Senhor nos libertou das garras do diabo e nos trouxe para o deserto com a promessa de que nós vamos chegar na terra prometida e nós vamos ganhar, nós vamos lutar e nós vamos conquistar a terra prometida. Nós temos a promessa, mas como nós vamos nos comportar? Será que já está tudo ganho? Será que a terra prometida já foi conquistada?
Se Deus nos prometeu, então Ele já fez. Nós temos que entender isso, irmãos. Novamente, a vida cristã é uma vida de relacionamento. E, como eu disse no início, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Eu pergunto aos irmãos, Deus ele poderia ter feito todas as obras que Ele fez sozinho. Deus poderia ter resolvido o problema do pecado sozinho. É só tirar, exterminar Adão e Eva, pronto, começa de novo. Mas não, Deus, ele decidiu se relacionar com o homem. Deus, ele decidiu que o homem, ele fosse participante das obras e da vontade de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos exatamente isso. Olha, eu vou libertar vocês, vocês vão vir para o deserto e vocês irão conquistar uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, mas vocês não vão ficar parados, sentados sem fazer nada. Vocês vão ter que se esforçar. E todo aquele processo que os hebreus passaram no deserto foi justamente para que eles pudessem aprender a servir ao Senhor, aprender a adorar o Senhor da maneira que Ele queria. E é muito interessante, porque sempre quando o Senhor vai ensinar alguma coisa para nós vamos ter que ir para o deserto. Sempre que nós vamos aprender alguma coisa, quando Deus quer ensinar alguma coisa para nós, Ele vai nos levar para o deserto, para a dificuldade, para o calor, para os problemas. E por que Deus faz isso? Parece que Deus quer dificultar? Não, meus irmãos. É porque é no deserto que nós aprendemos a sermos dependentes dEle. É no deserto que nós aprendemos a confiar em Deus totalmente. Meus irmãos, quando nós pensamos que Deus só está dificultando a nossa vida, quando nós percebemos que Deus só está dificultando a nossa vida, na verdade, Ele só está arando a terra, preparando a terra para que o impossível pudesse acontecer. Quando nós pensamos que o Senhor está dificultando as coisas, Ele só está preparando todo o ambiente para que Ele pudesse chegar e intervir, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus dos impossíveis. E a Bíblia fala que tudo é possível para o Senhor. Então, quando você pensa, Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que essas lutas estão acontecendo comigo? Por quê? É porque, meus irmãos, você pode se perguntar, Senhor, parece que tudo fugiu do controle, parece que tudo saiu do controle, mas Ele te diz nessa noite, tem que ser assim, porque quando não está no seu controle, está no meu. Quando as coisas saem do controle da sua vida, eu estou no comando. Quando você não governa a sua vida, sou eu. A vida cristã, meus irmãos, é esse processo onde nós nos despimos do velho homem e nós vamos nos revestir do novo. E é esse processo onde o nosso velho homem sai do comando, sai do volante, sai da direção da nossa vida e Deus entra na cena como nosso único e suficiente Salvador. E é necessário nós passarmos por esse processo, e o deserto, muitas das vezes, é isso, é santificação. É um processo de separação do nosso velho homem e nos dedicarmos a Deus. Mas nós temos que tomarmos cuidado para nós não nos comportarmos como o povo de Israel, meus irmãos. Porque eles saíram com a promessa, eles saíram pela graça. Eles não fizeram nada para saírem do Egito. Eles já tinham a promessa, eles eram um povo escolhido de Deus. Eles tinham como pai Abraão, e Deus tinha dado a promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Eles tinham tudo, eles tinham a promessa, e eles saíram sem esforço algum. Mas agora, quando chega na parte de conquistar a terra prometida, Deus fala, olha, eu tenho algo para vocês, mas o que eu exijo é obediência, é você seguir os meus preceitos. E da mesma forma, é assim que Deus age na nossa vida, no comando da nossa vida, meus irmãos. E nós temos que entender o que nós temos que fazer nesse caminho. Qual que é o caminho que nós temos que traçar, o que nós devemos fazer. A ordem já nos foi dada. Ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Se possível, use palavras.
pregue principalmente com as suas atitudes. E, meus irmãos, existe uma urgência imensa nesses últimos tempos de pregar o Evangelho do Senhor. É necessário pregar o Evangelho. Como a Bíblia diz, nós devemos apressar a vinda do Senhor, e a Bíblia diz que quando todos os povos forem alcançados, então virá o fim. Nós devemos reconhecer o nosso papel nessa terra como homens e mulheres que carregam um tesouro que não pode ficar guardado, mas tem que ser compartilhado, tem que ser cada vez mais expandido essa mensagem. Meus irmãos, Jesus está voltando. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E Jesus pode voltar agora, como nós estávamos ouvindo nos louvores. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá. E nós ansiamos pela vinda do Senhor, mas será que nós paramos só no desejo? Será que isso não reflete nas nossas ações também? Quando nós entendemos o Evangelho, o que é o Evangelho? É a obra de Jesus no Calvário, aquilo que Ele fez por você. Ele morreu, Ele passou tudo o que teve que passar para que nós pudéssemos ter vida hoje. E nós todos sabemos daquilo que aconteceu. É muito óbvio para a nossa cultura, para todos nós, que nós já fomos criados neste ambiente daquilo que Jesus fez. Ele morreu em nosso lugar. A questão é, o quanto isso tem impactado a sua vida? O quanto isso tem te influenciado? O quanto isso tem te mudado? Meus irmãos, qual é a distância que vocês estão da cruz? Qual é a distância? Porque, vamos ver, quanto mais distante algo está de mim, menos valor eu dou para ela, menos aquilo faz sentido. Para mim, aquela mancha naquele muro lá na rua é só uma manchinha. Eu só estou vendo um pingo, uma coisa. Mas se eu chegar mais perto, eu vou conseguir ver mais detalhes. A pergunta que eu faço é, você está perto ou está distante da cruz para entender e compreender profundamente a realidade daquilo que Jesus fez? Porque se nós enxergarmos de longe, nós vamos ver uma cruz, amém, é isso aí, passar e seguir a nossa vida. Será que é assim? Será que todo dia a gente está passando pela rua e a gente olha para uma imagem de uma igreja e vê uma cruz e, nossa, amém, e é isso? Será que quando você acordou hoje de manhã, você pensou no Evangelho, você pensou na cruz, você pensou na obra de Cristo? Mais uma vez, qual é a realidade da cruz na sua vida? Como isso tem te impactado? Como isso tem mudado a sua vida? Como isso tem te influenciado? Porque, meus irmãos, é algo que tem que ser a razão da nossa existência. Paulo diz, fui crucificado com Cristo e agora já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Veja como a cruz, o Calvário, o sacrifício de Jesus impactou o ministério de Paulo, a vida de Paulo. Será que nós estamos realmente com essa fome, essa sede, esse anseio, esse desejo pela presença de Deus? Como tudo aquilo que Ele fez naquela cruz por nós? É algo que nós temos que parar para pensar. E a partir da compreensão que nós temos da obra de Cristo naquela cruz, nós devemos caminhar, nós devemos andar, viver a nossa vida cristã, obedecendo e cumprindo a vontade do Senhor, cumprindo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Nós temos que viver nessa realidade, com base nessa realidade. E Paulo compara esse esforço que nós temos que ter como cristãos com o atleta. Ele fala que todo aquele que se domina, de tudo se abstém para ganhar uma coroa corruptível, mas nós, uma coroa incorruptível. Ele fala, por isso, eu reduzo o meu corpo, eu subjugo a servidão, para que quando eu pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo, ele está falando do ministério da pregação dele, comparando com o corredor olímpico. Naquela época, estava acontecendo o início das Olimpíadas, e os atletas, eles se dedicavam ao máximo, eles se disciplinavam ao máximo, ele subjugava o seu próprio corpo, colocava ele à prova, fazia exercícios, exercitava e disciplinava a si mesmo, para que ele pudesse ganhar o máximo de resultados quando ele fosse provado naquela competição. E assim Paulo estava fazendo o mesmo com ele. Esse termo, eu subjugo o meu corpo, todo aquele que luta, é um termo
em grego, agonizomai, que significa esforço, significa se esforçar, lutar, batalhar agressivamente, justamente a mesma forma agressiva que Jesus diz para nós nos esforçarmos por passar pela porta estreita. Porque assim é a vida cristã, irmãos, é uma vida de renúncia. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É uma renúncia diária, meus irmãos. É uma entrega diária. E é algo que nós temos que nos dedicar. Mais uma vez, nós devemos pregar o Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitas das vezes nós nos ocupamos em tantas outras coisas, mas a presença de Deus é a que deve nos bastar. A presença de Deus é a que deve ser suficiente para as nossas vidas. Sabe, meus irmãos, é o que eu falei. No deserto, nós aprendemos a ser dependentes do Senhor. João Batista passou pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. E nós, como cristãos, como pessoas que realmente imitam a Jesus, nós também temos os desertos da nossa vida. Mas enquanto nós estamos passando por lutas, meus irmãos, nós não podemos desfalecer. Nós podemos entender que o Senhor está trabalhando em nós e através de nós. Por mais que nós não vejamos as coisas acontecendo, Deus está olhando para dentro de nós. Deus já enxergou na eternidade aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Basta nós obedecermos, seguirmos esse caminho. Nós devemos nos esforçar por passar por essa porta estreita, porque a porta é o caminho que o Senhor nos oferece. É a direção, é aquilo que nós devemos apontar todos os dias. E o propósito nosso, irmãos, é sermos como João Batista. João Batista, ele pregava o Evangelho, que o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam. E de repente, chegavam algumas pessoas: e quem você é? Será que você é o Messias? O que passou pela cabeça de João Batista? Quando as pessoas questionavam a ele: ah, você é mesmo o Messias? Não, mas você não é? João Batista: não. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Eu não sou o Messias, eu não sou digno nem de amarrar as alparcas, não sou nada. E quando Jesus veio de longe, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, ele apontou para Jesus. A sua vida está apontando para Jesus? A sua vida é uma placa, ela é um espelho que reflete a imagem de Jesus? Nós devemos ser como João Batista, meus irmãos. E nós devemos realmente nos esforçar, batalhar contra nós mesmos, porque nós entendemos que a vida cristã ela é um arrependimento diário, como Martinho Lutero afirmou. A vida cristã é um arrependimento diário. Todos os dias nós temos que melhorar, é um processo. A salvação, meus irmãos, ela é um processo que começou com a justificação, nós estamos sendo justificados. E na santificação, nós aprendemos a nos separarmos do domínio do pecado. Mas nós vamos chegar na glorificação. Hoje nós ficaremos totalmente ausentes da presença do pecado. Nós ficaremos livres totalmente de toda influência do pecado sobre o nosso corpo, alma e espírito. E nisso deve ser o motivo pelo qual nos levantamos todos os dias. Nós devemos levantar todos os dias com essa mentalidade de Maranata, vem Senhor Jesus. Nós não devemos ficar neste mundo, meus irmãos, com essas preocupações terrenas. Meus irmãos, nós devemos trabalhar, nós devemos estudar, nós devemos correr atrás da nossa vida. Mas você já parou para pensar qual é o seu lugar de centro da vontade de Deus? Será que você está realmente no centro da vontade de Deus? Porque essas coisas são importantes, mas elas só são importantes a nível terreno. Que nós possamos orar todos os dias, meus irmãos, para que nós tenhamos um senso de eternidade. Porque na eternidade, quando nós formos chegar naquele grande dia, nós não vamos poder dizer para Deus: Deus, aqui está meu currículo, aqui está meu diploma. Isso para Deus nada vale, nada vale. Nós só podemos chegar diante dele e falar: Senhor, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, só tenho a mim mesmo. Nós devemos ter esse senso de eternidade, meus irmãos, porque nós não somos
um corpo que temos um espírito. Nós somos um espírito que temos um corpo. E um dia isso vai se desfazer. Antes da ressurreição, mas vai se desfazer, se Jesus não voltar antes. Nós devemos entender que o melhor da vida não consiste aqui, se consiste no céu, na eternidade, numa vida com Cristo. Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem a oferecer. Jesus nos leva no deserto para justamente entendermos isso. Talvez essa seja uma palavra de Deus para você aqui hoje. Quem sabe você está passando por um deserto. Quem sabe você está passando por um processo que você não está entendendo absolutamente nada. Mas, enquanto você espera, Deus tem um propósito nessa espera. Existe uma razão, existe um motivo para essa luta. Existe um motivo para essa dificuldade. Deus está te ensinando a você ser totalmente dependente dEle. E quando nós aprendemos a viver com Cristo, meus irmãos, nós vamos percebendo que nada mais importa. Nada mais importa. Nós passamos a ler a palavra do Senhor, e à medida que nós passamos tempo com o Senhor, à medida que nós passamos expostos à presença do Senhor, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo cada vez mais transformados à imagem e semelhança dEle. E nós passamos a viver uma vida que não consiste nas nossas circunstâncias, mas na presença dEle. Que você possa desejar isso. Porque as circunstâncias mudam, meus irmãos. As circunstâncias mudam. Mas no deserto, você aprende a viver não pelas circunstâncias, mas por quem Deus é. Você pode acontecer qualquer coisa na sua vida, na sua área financeira, familiar, na sua área emocional, tudo, pode acontecer qualquer coisa. Mas, como a Bíblia diz, se você estiver firme na rocha que é o Senhor, se você estiver na rocha, obedecendo às instruções, à palavra do Senhor, e você ficar firme nele, somente nele, você não vai ser abalado. Nós temos, meus irmãos, que aprender a fazer isso, a viver não de acordo com as circunstâncias, com as coisas, com o que está acontecendo. Aconteceu tal coisa, fiquei desesperado. Agora que fiquei feliz. Fiquei triste. Nós devemos ser constantes. O segredo da constância, sabe qual é? Olhe para Cristo. Um salmo diz: e olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Se você está procurando esclarecimento, olhe para Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor habita em uma luz inacessível e nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é constante, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você quer ser constante na sua vida, olhe para Cristo, porque Ele não muda, Ele é constante. Como você aprende a ser aquilo que Deus te chamou para ser? Olhe para Cristo. Como você vai conseguir vencer todas essas lutas, essas dificuldades? Como você vai conseguir se esforçar mais do que você imagina nesse mundo tenebroso? Olhando para Cristo. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria, o dom da alegria, o fruto da alegria que o Espírito Santo produz em nosso coração, que é a nossa força nos dias difíceis. Tem dias, meus irmãos, que nós passamos por tanta luta, mas nós chegamos aqui na igreja e nós ouvimos um louvor e de repente nós não lembramos de mais nada. Nós só queremos a presença do Senhor. Já aconteceu isso com você? De a sua vida está uma bagunça, mas de repente você está em casa e dobra seus joelhos no chão e entrega tudo aquilo. E quando você se levanta, não mudou nada, os problemas ainda existem. Mas agora não é mais você que está no controle, é Ele. Quando as circunstâncias ainda continuam totalmente ofensivas, mas você olhou para Ele e viu que Ele está no controle de tudo. Ele nunca esteve fora do controle. O segredo para nós conseguirmos sobreviver a todos os ataques do maligno nesses últimos dias é esse, meus irmãos. Olhe para Cristo. Aprenda a ser cristão, aprenda a ser o que Ele quer para a sua vida com Ele. Que você não possa viver uma vida cristã terceirizada, onde você está lá no meio do povo e diga: não, Moisés, suba esse monte, nós não vamos conseguir subir, suba esse monte por nós. Às vezes você
não quer que o pastor faça tudo, que a liderança faça tudo. Não, Deus tem um propósito individual para você. Individual para você. Ele quer chamar você para algo grande. Ele quer chamar você para uma obra. Porque existem muitos lugares mais requisitados por aí afora. Mas um lugar que nunca existe falta de trabalhadores, um lugar que, na verdade, nunca existe trabalhador demais, é no reino de Deus, é na obra do Senhor. É o que mais precisa. É o que mais precisa. Um lugar que nunca vai ter pessoas demais na obra do Senhor, porque sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um para trabalhar. E Deus, o reino de Deus precisa, meus irmãos. O reino de Deus precisa. Eu quero orar nesse momento para que Deus possa realmente confirmar essa palavra nos nossos corações. Para que Deus possa colocar dentro de nós esse senso de eternidade. Para que Deus possa confirmar essa palavra, essa verdade na nossa vida, e que a cruz, que a salvação, que o evangelho possa impactar a nossa vida mais do que tudo. Que você possa sair dessa noite mais uma vez lembrando do sacrifício de Cristo, porque no final das contas é tudo isso que importa, meus irmãos. Não existe nada mais com que nós devemos basear a nossa vida do que na cruz. Do que na cruz. Eu quero orar neste momento para que Deus possa nos dar força, para que nós possamos nos esforçar para passarmos nessa porta estreita, nesse caminho apertado, que existem muitas dificuldades, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós devemos ser como Abraão, que foi para um lugar que ele não sabia para onde ia, mas confiou naquele que o chamou. Ele não sabia o lugar, não sabia a direção, mas conhecia quem o guiaria pelo caminho. E é o Espírito Santo que nos guia. Espírito Santo de Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Meu Deus, que nós possamos nos esforçar, Senhor, todos os dias, para passarmos por essa porta estreita, por este caminho apertado, por este deserto, por este processo. Meu Deus, porque nós entendemos que o Senhor tem uma vontade, tem um propósito específico em cada dificuldade, em cada situação. Nada que o Senhor faz é em vão. Em tudo o Senhor tem um propósito. Meu Deus, que nós possamos realmente confiar no Senhor todos os dias e que nós possamos diariamente carregar a cruz do Senhor, que nós possamos confessar, meu Deus, a nossa servidão, confessar que nós somos servos do Senhor todos os dias, demonstrando essa cruz que nós estamos carregando. Porque, meu Deus, pode ser difícil, mas não existe nada mais prazeroso, não existe nada mais gratificante, não existe nada mais que importa, senão a cruz, senão o evangelho, senão a presença do Senhor. Meu Deus, ensina-nos, ó Deus, a sermos guiados por um caminho correto. Ensina-nos a andarmos, meu Deus, esse caminho estreito, mas o Senhor é a nossa companhia. O caminho é estreito, mas o Senhor é tudo o que importa, Senhor Jesus. Meu Deus, venha nos ensinar a não nos importarmos com as coisas fúteis deste mundo, as coisas passageiras, as coisas que ficam, mas que os nossos olhos possam estar nas coisas do alto, que nós não possamos encher a nossa mente com as coisas que se cada vez mais, Senhor, caem, se destroem. Mas que nós possamos olhar para o Senhor, para aquilo que permanece, para aquilo que é constante, para aquilo que é eterno. Coloque esse senso de eternidade em nosso coração. Venha, Espírito Santo, guiar a nossa vida. Venha encher-nos o Teu Espírito Santo. Venha trabalhar em nós e através de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Amém. Que o Espírito Santo possa falar o coração do teu povo e que possa gerar frutos que mostrem arrependimento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.